ele vai, durante esse 1 ano, negociar com esses credores, através do administrador judicial, vai negociar com esses credores, olha, as dívidas aqui de 100, eu consigo pagar 30 e eu preciso pagar isso em 10 anos. Então, vai para uma que chama Assembleia de Credores, aonde os credores vão votar e aprovar aquele plano, e uma vez que se aprove, isso vai ser submetido ao juiz para homologação. Mas, para aprovar, para conseguir a aprovação, é sempre necessário que o produtor demonstre capacidade de pagamento e que aquilo ele não está adiando um negócio que seja inviável. Olha, eu devo 50 e eu só tenho 20 para pagar. Se eu for trabalhar, eu consigo ganhar 1 por ano. Isso é uma situação já que já passou do momento de ser resolvida com alongamento, com renegociação ou com a própria recuperação, é uma situação já de insolvência. Então, a justiça não permite isso. Recuperação judicial é para quem tem condições de pagar, demonstre isso e esteja disposto a ter o judiciário fiscalizando essa condição. Tá? Então, não é barato, não é para todo mundo, tá? É para quem realmente tem a condição de produzir. E a gente tem como dado estatístico que de 10 produtores que vão para a recuperação judicial, 6 conseguem sair dessa situação. Conseguem e voltar para a atividade. Então, então seria muito bom a gente pontuar que quando nem alongamento, nem renegociação pontual resolvem e que casos e recuperações judiciais entram na conversa do produtor rural, os requisitos, a última instância é a recuperação judicial. Coisas que... exatamente. A última instância de se resolver, que é a solvência... A última instância para se resolver o crédito do produtor rural é a recuperação judicial. Recuperação. A gente trata esses pontos como se fossem vacinas, né, para o produtor rural, né? Tá sadio. Quando chega no final, a recuperação judicial é a última, se não der, é a última instância de salvar o crédito do produtor rural. Do produtor. O que acontece? O Instituto da Recuperação Judicial, ele tem um certo preconceito, né? Então, ao longo dos anos, o produtor ou a sociedade entende que aquela pessoa que está numa recuperação judicial está quebrada, está falida. E justamente o que a lei vem a trazer, já desde 2005, que a gente tem essa lei nova, é que o produtor ele vai ter a condição de demonstrar que tem capacidade de pagamento, vou pagar meus credores e volto a produzir. Então, socialmente, a lei protege o produtor no sentido que uma produção que seja útil à sociedade é melhor do que vários credores que não vão receber, que vão ficar anos brigando na justiça. Então, se o produtor traz essa demonstração através da recuperação judicial, a sociedade, através da lei de recuperação judicial, dá a chance de que esse produtor continue no mercado, continue produzindo alimentos e pague os seus credores. Então, não precisa ter o preconceito. A existência da lei veio justamente para proteger atividades que podem ser recuperadas, porque elas são importantes para a sociedade. Não é muito melhor alguém produzindo e pagando parte do que deve aos credores do que alguém não produzindo e não pagando nada aos seus credores, como acontece na falência. Então, por isso, a recuperação judicial tem que ser vista com bons olhos, porque ela pode ser uma solução, como de fato para 60% dos produtores que a ela recorreram, conseguem sair, conseguem pagar os seus credores e conseguem continuar produzindo. Então, é uma cirurgia de alto risco, mas não é uma sentença de morte definitiva. Então, o produtor que tenha esse preconceito, que tenha receio de entrar com a recuperação, essa pode ser a última ferramenta, como de fato a última ferramenta para evitar que você quebre. Então, tem essa previsão legal, não há problema algum
de você usar essa ferramenta. E também tem um dos mitos dela é que uma vez que eu entro com recuperação judicial, nunca mais eu vou ter crédito. Isso não é verdade, tá? Existe um tipo de financiamento específico para quem está em recuperação judicial, aonde a empresa vai financiar aquele produtor pela safra, avalizado, né? Abalizado pela opinião do juiz e do administrador judicial e assegurado pelos próprios credores. Tá? Os próprios credores vão falar, não, pode financiar esse 1 milhão para ele, porque ele tem capacidade para pagar e esse 1 milhão vai sobrar um dinheiro para ele pagar a gente aqui. Então, existe uma linha chamada Deep Finance, que é um financiamento específico para quem está em recuperação judicial. E, então, é um mito que o produtor nunca mais vai ter crédito. Tá? Então, a lei não tem isso escrito em nenhum lugar da lei, e o produtor que pague as suas dívidas através de uma recuperação judicial, ele não pode ter anotação em nenhum órgão de crédito, porque ele pagou as suas dívidas mediante um desconto. E não existe previsão na lei que uma pessoa que entrou em recuperação judicial e pagou as dívidas conforme o plano, conforme a Assembleia Geral de Credores definiu, ele volta para o mercado limpo. Ele não tem legalmente nenhuma restrição. Passou aquele período da recuperação, pagou os credores, há uma sentença do juiz reconhecendo. Foi cumprido o prazo, foi cumprido o plano de recuperação dessa pessoa, ele não deve mais nada do que estava nesse plano, portanto, ele começa de novo, ele começa o seu crédito de novo sem uma mancha, pelo menos legalmente, ele não tem essa mancha. Ele é uma pessoa que legalmente ele não deve mais nada. E se lá na frente, né, algum banco vier a negar, porque um dia ele pediu a recuperação, vai ser abusivo impor essa penalidade ao produtor. Por quê? Porque ele pagou o que ele devia e a sentença, a justiça já disse, já deu essa quitação. Então, mitos que existem quanto à recuperação judicial são muitos, mas dificuldades para implementá-las realmente existem. Tem que ser observadas vários critérios. Todos os critérios legais. Uma ferramenta boa para o produtor antes de que ele vá à falência. Lógico que o ideal é que ele procure o advogado nos primeiros problemas, né? Quando o contrato é abusivo, quando ele não consegue pagar, busca o alongamento, né? Para não chegar a esse ponto. Ele vai passando todas as etapas até ir sanando todas as dívidas.